assim viva na nossa memória, a nossa visão-missão, e depois ele vai fazer uns comentários a respeito desse processo de voluntariado. Por favor, Volkmer. Bom dia. Eu, obviamente, tenho que discordar de tudo que o Cefrim diz, eu não sou ácido de coisa nenhuma. A causa, a missão e os valores estão aí na frente, o Cefrim já colocou aí, e que mostra que a grande ideia da ITAEX é exatamente apoiar, influenciar, aconselhar o ITA para que o ITA seja sempre tenha excelência naquilo que faz, certo? E isso é o ponto. E aí, hoje é um dia assim, muito significativo para a gente, porque, de alguma maneira, de início, a ITEX procurou seus apoiadores, e muitos apoiadores também talvez tenham ficado com a ideia assim que a ITEX estava procurando era a parte financeira. E eu não quero, de maneira nenhuma, menosprezar a parte financeira. Assim como o ser humano não vive de luz, mas vive de comida, a ITAEX, obviamente, para sobreviver, precisa também da parte financeira. Mas a parte financeira é uma parte essencial, mas está muito longe daquilo que a gente, de fato, quer que a ITEX seja. Quer dizer, o que a gente precisa mesmo é o grande empenho dos iteanos para que o ITA seja uma coisa de excelência. E isso exige que o iteano se dedique, que o iteano tenha amor pela escola, que o iteano, de fato, esteja disponível, esteja disposto a dar algo de si e que ele se sinta assim também até responsável para que o ITA seja sempre uma escola. E isso aí começou a ser acentuado pelo João Gomes quando ele começou a impor, a propor a ideia do leilão de projetos, que era a ideia de que cada projeto fosse apadrinhado por uma turma, ou pelo menos que cada turma apadrinhasse um ou mais projetos, assim, projetos que ela gostasse mais, que fossem mais de interesse dela, etc. e tal. Isso começou a ser feito, e isso começou a funcionar, mas a gente notou também que muitas vezes, assim, quando você faz a turma apadrinhar um projeto, ninguém da turma assim, se sente pessoalmente, às vezes fica todo mundo pensando, não, os outros estão olhando, enfim, então, a partir do início de 2019, nós temos um passo a mais, que foi, além de perguntar para as turmas que projetos que eles assim teriam mais dos projetos acadêmicos, quais seriam os projetos que eles teriam mais interesse, mais amor, mais que os entusiasmasse, a gente também pediu a cada ponto focal de cada turma que procurasse na turma gente que, de fato, quisesse se aproximar pessoalmente do projeto, não fisicamente. Pode ser 1, 2 horas por mês, online, ou coisa assim. Porque a gente também notou que cada vez que um ex-itiano ou quer dizer, um formado se aproximava de um projeto, os alunos ficavam maravilhados, porque para os alunos assim, ter o contato com alguém que já é profissional, já está na vida profissional, é algo muito entusiasmante. E, ao mesmo tempo, também fazia com que o itiano se reaproximava da escola, porque um dos grandes problemas que a gente tem muita gente que se formou e se afastou da escola e não tem mais a mínima ideia assim, do dia a dia da escola. E a escola, obviamente, graças a Deus, se modifica. A escola não é um fóssil que está igual desde 1950, certo? Ela tem que mudar, isso faz parte da dinâmica dela, certo? Então, muitas vezes, o itiano
ele já não tem mais ideia e fica assim na dúvida se o ITA ainda é a escola do tempo dele e tal. Num projeto desses, ele começa a... Porque um dos grandes valores da nossa escola é exatamente o corpo discente também, certo? Então, ele se entusiasma, e o pessoal se entusiasma com ele e a coisa vai. E a gente começou a fazer isso desde 2019. 2019, a gente começou isso, teve algum resultado. Agora, em 2020, a gente voltou a fazer isso, e o resultado foi, de fato, extremamente entusiasmante, certo? Assim, de uma satisfação muito grande a gente ir telefonando e começa a vir gente, depois veio e-mail e tal de gente dizendo, olha, estou interessado, quero interessar, quero ingressar nisso aí. Então, nós decidimos, e não fui eu que decidi, não, isso é ideia do Cefrim, da Carol, da Maiara, de fazer essa recepção, assim, marcar claramente assim o voluntário, certo? E o voluntário é a pessoa que, de alguma maneira, está se dispondo a dar um pouco da sua vida, do seu tempo, para ter um contato direto com coisas do ITA. Então, aí vem exatamente as perguntas assim que tem. O que o voluntário vai fazer? Aonde que o voluntário vai entrar, etc. e tal. Porque a gente também nota que muitas vezes o voluntário está assim assustado, assim, nossa, eu vou entrar, aí vão me esfolar, vai ser um negócio muito acima da minha possibilidade. Eu não sou mais aquele técnico maravilhoso, eu tenho medo, ou coisa que eu vale. E não é o caso. O que a gente quer é exatamente a coisa mais rica que o voluntário tem, que é a experiência de vida, a experiência técnica, certo? Ele não precisa ser um grande perito, mas só a experiência de vida, quando a experiência gerencial, quando ele dá algum palpite no grupo, ele tem que ficar bem claro que a maior parte dos alunos do ITA são gente muito jovem, muito ingênua ainda e muito assim querendo aprender. Então, qualquer comentário que o voluntário faça é de extrema importância. Então, aonde que os voluntários, aonde que está a maior parte do trabalho dos voluntários? Primeira coisa, obviamente, o núcleo da ação da ITAEX são os projetos acadêmicos. Então, agora, por exemplo, nós temos, ao todo, 34 projetos acadêmicos que estão sendo tocados, certo? Teoricamente, dentro dessa máquina infernal, que é essa informática aí do Teams, existe a lista completa, mas para aqueles como eu, que têm dificuldades grandes de usar essa informática toda, o Cefrim vai ter toda a satisfação de mandar a lista. Se alguém quiser ter a lista, mandem um e-mail para o Cefrim manda a lista e a descrição sumária dos 34 projetos. Desses 34 projetos, 19 projetos vieram do primeiro semestre e tiveram que ser, por causa da pandemia, tiveram que ter seu prazo ampliado até o fim desse ano. E 15 projetos foram propostos agora no segundo semestre. Então, são 34 projetos ao todo, projetos acadêmicos, que têm a lista completa, tem de tudo nesses projetos, desde coisas da bioengenharia, a coisas da robótica, a coisas aeroespaciais, tem de tudo ali, há coisas de ensino, tipo realidade virtual, realidade ampliada, etc. Tem uma grande quantidade de coisas diferentes que foram propostas nesses 34 projetos. Então,
tem coisa da química, o Riga, por exemplo, sempre apoia profundamente a química, é um negócio que deixa a gente assim profundamente entusiasmado, a atitude do Riga. E, enfim, quem à vontade, o Cefrim terá todo o prazer de quem quiser, quem não tiver acesso a essa lista de projetos, se quiser os projetos, por favor, peça ao Cefrim e mande, e a partir daí é dizer que projeto quer entrar e a gente vai fazer a conexão entre o voluntário e os responsáveis pelo projeto para que eles se entendam. Quer dizer, nós não queremos pôr nenhuma forma, nem nada assim. Basta o voluntário entrar em contato com a equipe com o voluntário, que a coisa começa a andar. Tá entendendo? Um segundo lugar onde o voluntário pode, para nós, ser muito importante é, por exemplo, no apoio ao ponto focal da própria turma da qual ele faz parte. Porque os pontos focais estão muito sobrecarregados também e, muitas vezes, eles têm dificuldades de conseguir, de fazer certas coisas andarem. Por exemplo, o Rômulo lembra que ainda na reunião do Conselho Consultivo, na terça-feira, foi chamada a atenção que, até hoje, o cadastro que nós temos dos ex-alunos todos está longe de ser um cadastro à prova de bala. Ainda é um cadastro que tem ainda tem um bando de falhas, ainda tem um bando de coisas incompletas, certo? Então, e a gente, uma das primeiras coisas para a ITEX poder trabalhar direito é, obviamente, ter o endereço, ou, digamos, a forma de entrar em contato com cada um dos ex-alunos, certo? Então, se, por exemplo, o voluntário, às vezes a gente pede para o ponto focal para informar, para completar as informações sobre a turma dele, ele diz, eu tenho dificuldade, não tenho tempo, não tenho isso. Então, por exemplo, se o voluntário não se interessar assim, especificamente por nenhum dos projetos, mas está querendo ajudar a ITAEX, entra em contato com o ponto focal, que garantidamente o ponto focal vai agradecer o apoio que ele pode dar. Um terceiro campo, nós abrimos também na ITAEX a parte dos projetos que a gente chama projetos especiais. No caso dos projetos acadêmicos, o diretor que trata dos projetos acadêmicos é o Manuel Lage, que é da turma de 68, eu acho. Nos projetos acadêmicos, são sempre projetos de prazo curto, porque para que a coisa são projetos que o prazo sempre é de 6 meses e são projetos que, quando são aprovados, toda a parte financeira já está garantida nos projetos acadêmicos, certo? A gente só aprova projetos acadêmicos quando a gente já tem o dinheiro em caixa para financiar aquele projeto, certo? Para evitar que o projeto ande, de repente, precise de alguma coisa, e aí a gente diz, sabe, eu não, sabe, a gente está sem dinheiro, não pode. O projeto acadêmico, se é começado, cabe à ITEX garantir a parte financeira. Então, os projetos acadêmicos, sempre quando são aprovados, a gente já tem o dinheiro em caixa para aquele projeto, certo? Projetal. Agora, existem muitos iteanos que chegam com ideias muito boas, mas são ideias que não se resolvem em 6 meses, que vão precisar de 1 ano, 2 anos. Eu, por exemplo, dou um exemplo claro, que para o Rômulo, então, vai ser extremamente claro. Da nossa turma, por exemplo, há 3 anos atrás, o Musa disse, eu quero um evento, um fórum sobre a engenharia do futuro, e propôs o EF, certo? Isso, obviamente, não era uma coisa de 6 meses, certo? E isso foi trabalhado, ele deu um apoio muito grande, etc. Nos projetos especiais, a gente é necessário que o voluntário, além de ter a ideia do projeto e de se propor a
gastar tempo no projeto também, como o Musa fez também no caso do EF, ele também tem que se incomodar de ver como vai ser a parte financeira do projeto. Isso sim. Ou ele, se ele tiver disponibilidade, ele pode talvez tirar até no caso, assim, tem uma pessoa que tenha grandes possibilidades financeiras, ou ele tem que ter ideia de quem envolver, que tenha também a parte financeira. Mas aí nossa ideia, exatamente, porque tem muito haitiano que tem ideias muito boas e está propondo coisas que são muito importantes para o ITA, certo? Então, a gente, de maneira nenhuma, a gente quer, de alguma maneira, matar essas ideias. Então, tem os projetos especiais, o responsável por tocar isso, o diretor de projetos especiais é o Aurélio Rossi, da turma de 75, certo? E ele é extremamente ativo, etc. e tal. Então, esses projetos especiais também existem exatamente para dar guarida a essas ideias, aos haitianos que têm ideias específicas e que acham que conseguem pôr isso em movimento, andar, e aí a ITEX também entra e faz todo o apoio e se envolve profundamente nisso. Então, isso assim são as 3 vertentes principais que existem para a ação dos voluntários. E agora eu já falei demais e eu agora me calo e agora eu acho que a ideia seria responder a perguntas específicas que haja para a gente entender melhor as dificuldades dos voluntários. Muito bem. Agora vocês perguntam e nós verificamos como nós podemos resolver. Eu estou vendo aqui os 3, eu vou mandar para vocês 3, conforme o Volkmer falou. Eu já vou enviar a lista dos projetos que a gente tem relacionados deste ano e a descrição curta, né? O que cada projeto contém. Aí, se vocês precisarem de informações mais profundas, vocês podem perguntar e a gente ajuda a responder. Quem primeiro? Riga, você tirou o silêncio, você quer falar? Não sei, Efraim, a lista dos projetos, o Faulkner já nos enviou, pelo menos para mim já enviou. Então. Né? Não sei se todas as pessoas que estão participando aqui receberam, mas eu recebi uma lista, acho que a completa, né? E ali eu já pensei os que são lá do professor Tiago, que em princípio é onde eu consigo contribuir de uma maneira mais efetiva, né? Então, talvez a primeira pergunta seja, como é que vai ser feito o contato com o pessoal do projeto, Cifrin? Então, eles vão saber quem são os voluntários que vão apoiar o projeto deles e eles entram em contato? Como é que vai ser feito esta ponte? O que eu e o Volkmer conversamos era, na verdade, fazer ao contrário. A gente vai promover esse encontro. Então, você falar com o professor Tiago. Eu já havia falado com o professor Tiago, eu e o Volkmer falamos com o professor Tiago, ele ficou super feliz quando soube que você ia estar junto, né, participar e ajudá-lo, né? Então, a gente vai falar com o professor Tiago por e-mail para começar, mas colocamos o seu e-mail, colocamos o seu telefone e vamos promover um encontro entre vocês dois, e a partir daí vocês dois começam a conversar e ver no que você pode ajudá-lo, qual as dificuldades que ele está encontrando, que ele gostaria de ter sua ajuda. O professor Tiago você já tem acompanhado há algum tempo, então você não é tão, assim, novato nesse processo, né? Indiretamente você já participou outras vezes. Ele está tentando justamente desenvolver com os alunos esse processo de resposta de problemas atuais usando soluções de química, certo? Sim. Você mesmo teve aqui o ano passado
numa feira que a gente fez, né, de final de Sim. ano, né, Uhum. para ver. Então, ele está montando esses kits, ele está montando esse processo novamente, ele vai distribuir para os alunos fazerem, e aí é uma questão de vocês dois conversarem e verem no que você pode ajudar, talvez verificando a experiência que os alunos vão fazer, se mostrando disponível para tirar dúvidas, ajudar no desenvolvimento das experiências dos alunos, né, os alunos tirarem dúvidas e coisas assim. Ok. Tá bom? Essa turma, ela tem 120 e poucos alunos, distribuído em 4 grupos, essa fundamental agora, né? Então, tem 4 grupos de mais ou menos 30 alunos cada um, e os grupos de trabalho estão distribuídos, se a minha memória não estiver ruim, em grupos de 3 a 4 pessoas, cada grupo, né? Focando aspectos específicos, né? Matei sua dúvida? Ok. Então, você vai fazer essa ponte, Sefrim? Isso, eu e o Volkmer vamos fazer Perfeito. essa ponte para garantir que a coisa está acontecendo, né? Tá bom, tá bom. Esses projetos têm um deadline já definido ou não? Esses projetos, os projetos de 2020, eles oficialmente serão encerrados no final de novembro deste ano. Esse ano, o semestre é uma coisa importante para vocês. O semestre do ITA este ano, o segundo semestre, ele está comprimido. O segundo semestre ele começou agora, dia 31 de agosto, e ele vai para o 5º ano, ele vai até o final de novembro, começo de dezembro. Para as outras séries, né, os outros anos, é possível que ele vá até janeiro, né? As provas finais, essas coisas assim. A razão por que isso está acontecendo é porque o 5º ano se forma em dezembro, né? Existe um objetivo de formar dentro do calendário do ITA. O calendário do ITA, a formatura acontece sempre na segunda quinzena de dezembro. Então, existe todo o esforço da academia em dar para esse... Por isso a razão também de trazê-los para cá, né? Mandar o 1º ano de volta para casa e trazer o 5º ano para ajudá-los justamente nesse intensivão, para garantir que eles vão se formar esse ano ainda, tá certo? Não se quer atrasar o calendário. Beleza? Uma outra pergunta. Nós temos... existe uma relação de um voluntário por projeto ou não? Nós podemos ter mais voluntários para o mesmo projeto? Quer responder, Volkmer? Por favor. Eu tenho que abrir o microfone. Não, nós não limitamos o número de voluntários por projeto. Exatamente, okay. Nós não limitamos. Está livre e nós esperamos que eles não briguem entre si, certo? Se não brigar, não melhora as coisas. Sabe? A gente aprendeu na termodinâmica que a expansão contra o vácuo não realiza trabalho. Ok, vou pensar nisso, Brito. Alguma outra pergunta, Cláudio? Para mim, tudo bem. Vou esperar, então, o contato do Tiago e a gente parte dali para frente, tá bom? Isso. E qualquer coisa também, eu e o Volkmer, a gente vai... O Manuel Lage também, né? Manuel Lage é o diretor de projetos, né? Nós vamos estar nos bastidores aí, porque para nós isso também é uma experiência interessante. A gente está querendo aprender um pouco sobre como é esse processo de interação. Um negócio que aconteceu esse ano, só para vocês terem como referência, a professora Sueli, ela fez um trabalho esse semestre passado, juntando 2 disciplinas que tinham em comum o mesmo projeto. Então, era o mesmo projeto para as 2 disciplinas,
E o projeto é chamado Projeto Integrador, ele tinha tanto que usar as informações da disciplina, que no caso era Engenharia de Sistemas, e as informações referentes à disciplina da professora Sueli, que era o direito aeroespacial e aeronáutico, né? Então, eles tinham projetos e eles tinham tanto que resolver o problema técnico, como também tinham que resolver o problema, vamos dizer assim, legal do projeto. Foi muito interessante porque a gente trouxe gente do INPE, trouxe gente da Embraer, trouxe gente do IAV. Então, cada especialista foi falando um pouquinho nessas seminários. A gente fez vários seminários, então teve a disciplina normal e teve os seminários. E nos seminários, os alunos tinham chance de fazer perguntas para os especialistas, né? Tirar dúvidas com os especialistas e também buscar dos especialistas mais informações para poderem fazer os seus projetos. E ficou um negócio muito bacana, ficou bastante rico, né? Porque você acrescenta a experiência também dos especialistas no processo. Foi muito interessante. Interessante. Cefrim, esses projetos, ou especificamente esses do professor Tiago de Química, eles comporão, por exemplo, os mesmos workshops como aconteceu em novembro do ano passado? A gente ainda não decidiu como fazer. Teve uma primeira conversa com o professor Tiago. Como é que nós vamos fazer esse ano? Porque a gente não pode fazer reunião presencial, né? Então, por exemplo, a gente está conversando ainda para saber o que a gente poderia fazer. Uma das sugestões é fazer um encontro via desse jeito aqui. Os alunos vão mostrar, né? Eles vão entrar, vão mostrar o que eles estão fazendo. A gente já teve 2 experiências a esse respeito esse ano, foram muito interessantes. Uma experiência aconteceu agora sábado passado, que foi o ITA Challenge, e foi presença do Brasil inteiro, porque essa é uma competição nacional. Os alunos da competição nacional fizeram apresentações dos seus trabalhos para uma banca de avaliação composta por pessoas do ITA, da Itaex, da Embraer. Foi um negócio muito interessante. No primeiro semestre, a gente fez um com Data Science. Alunos que participaram de um projeto de Data Science, Big Data. Eles receberam essa massa de dados, eles tinham que trabalhar essa massa de dados e produzir um resultado. O mais interessante disso é que tinha aluno do ITA aqui no Brasil, tinha aluno do ITA na França, tinha um grupo na França de alunos do ITA que foram lá como é que é? Intercâmbio. Assim? O intercâmbio, exatamente. O duplo diploma, né? É o dupla titulação, né? Eles participaram. Aí depois a Carol teve a premiação, teve a apresentação. Aí depois a Carol fez um seminário com eles internacional, né, Carol? A gente montou uma live e a gente tem até no nosso site, se vocês quiserem até curiosidades, o nosso site está passando por algumas mudanças, já vou adiantar para vocês. Ele está sofrendo algumas alterações e a gente vai ter como se fosse um relatório constante dos projetos. Então, a gente tem uma aba lá de projetos. Se vocês quiserem já dar uma fuçadinha lá, já tem conteúdo que já está lá dentro. E aí, essa live também está na parte de notícias. A gente deixou lá disponível para quem quiser assistir. E eles fizeram, então, eles se reuniram lá, que lá já estava podendo, né, ficar as pessoas mais próximas um pouco. E aí eles se reuniram lá e fizeram uma transmissão ao vivo para a gente aqui. Aí a gente pegou um aluno do primeiro ano para entrevistar eles. E a gente estava no backstage ali só subindo perguntas e direcionando um pouco a conversa. E foi bem interessante. A gente teve interação de ex-alunos, de professores, de alunos também. Então foi um projeto, foi uma situação bem legal, bem diferente também. Carol, você falou que está no site do ITA, o site é esse ita.br, é isso? Não, do ITA não, tá da Itaex.
Da Itaex, perdão. Isso, da Itaex. E eu estava vendo aqui que o Júlio tinha entrado, mas eu acho que ele caiu. Ele não ficou, não. Esse pessoal que não entrou, eu já recebi algumas mensagens e a gente gravou, eu vou editar uma parte do vídeo para disponibilizar para o pessoal que não pôde estar aqui hoje. E qualquer dúvida que eles tiverem, a gente vai responder por e-mail ou marcar algum outro dia para responder as dúvidas deles. Isso. Rômulo, alguma pergunta, meu amigo? Brito? Você está sem microfone, Rômulo. Sem microfone. Efrim, eu acompanhei a exposição do Faulkner e quero dizer que foi uma boa exposição e eu já conhecia grandes pontos dessa exposição, até porque já conversei com o Faulkner bastante. Eu não tenho propriamente dúvidas, eu tenho um pedido a fazer. Eu gostaria de ter uma lista atualizada dos projetos aprovados, tá? Isso eu gostaria de ter, tá certo? Mas eu não tenho uma dúvida específica. Eu entendi bem os procedimentos e os objetivos e tudo mais. Então, eu considero que estou informado. Tá? Muito obrigado a todos. Tá ótimo. Agora, no finalzinho, apareceu a Cláudio câmera. quer a imagem, ao vivo e a cores. Consegui. Estava na luta. Consegui aqui. Para o engenheiro químico nunca é fácil mexer nessas coisas, mas a gente tenta, né? Eu tenho uma pergunta sobre... talvez eu tenha perdido algum minuto aí da apresentação sobre a natureza dos projetos. Quer dizer, eu vi ali no site que tem um conjunto de projetos que diz respeito a ideias para melhorar ensino, aprendizagem, etc. Isso. E esses projetos, pelo que eu entendi, eles são apresentados por professores e ou alunos do ITA. Isso. É isso. Agora, na apresentação, eu vi também que, de vez em quando, que pode haver, me digam se eu entendi errado, alguns projetos que são sugeridos ou propostos por ex-alunos, porque tem uma coisa que o Musa propôs, de um negócio de EF, etc. É desse jeito que é? Isso. Volkmer, você quer falar, Volkmer? Se você quiser falar, liga seu microfone. Tira o mudo, Volkmer. Consegui tirar o mudo. Basicamente, sim. Existem duas categorias de projetos. A primeira chamamos de projetos acadêmicos. Os projetos acadêmicos são sugeridos por equipes que sempre têm obrigatoriamente um professor e alunos. Às vezes tem mais de um professor também, certo? Pode ter vários professores envolvidos. Mas são os projetos acadêmicos, que são projetos de curto prazo, de 6 meses. Esse ano é que a pandemia avacalhou um pouco isso aí, mas, em princípio, é por semestre, certo? E são projetos que a Itaex só aprova quando já tem a parte financeira garantida. E são projetos que hoje pegam uma grande gama de assuntos. Tem a parte de robótica, tem a parte de aeronáutica, tem a parte de aprendizado, tem a parte de química, tem a parte de bioengenharia, tem a lista completa e é uma palheta assim, bem ampla de ideias que, basicamente, a cada semestre a gente faz um edital pedindo propostas. Aí tem uma série de propostas, algumas, vez por outras, a gente tem que recusar, elas não são do campo da Itaex ou não parece assim. A gente tem critérios, o edital diz claramente quais são os critérios que a gente vai usar naquele edital, e temos mudado com sugestões, não, tal e tal coisa também devia ser considerada. A gente tem tentado melhorar o edital a cada semestre, certo? Então, faz isso, e aí, dependendo também da nossa possibilidade financeira, a gente termina, infelizmente, esse semestre foi o primeiro semestre
onde nós não tivemos que cortar nenhum projeto por problema financeiro. Todos os que foram propostos, em princípio, puderam ser aprovados, e teve um que teve dificuldade de aprovação, mas não foi por questão financeira, certo? Mas, no geral, nos outros semestres, a gente, de fato, teve que também, num certo momento, dar uma pontuação daquilo que tinha mais valor para os professores, para os alunos e tal, e teve alguns projetos bons que nós não pudemos aprovar por motivo financeiro. Isso existe. Então, isso é um tipo de projeto. Agora, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente tem aquilo que a gente chama... Então, primeiro, esses projetos acadêmicos, o diretor responsável é o Manuel Lage, da turma... eu estou sempre na dúvida, acho que é 68, certo, Cifrinho? Lage é 68, né? 68. O Manuel Lage da turma 68. Aí existe um outro tipo de projeto, que são esses projetos especiais, que são projetos que têm sido sugeridos por itianos ou não itianos, está entendendo? Qualquer um pode sugerir, mas são projetos, assim, normalmente fôlego muito mais longo, são projetos que poderão levar 1, 2 anos para serem cumpridos, e que aí, então, alguém, muitas vezes, obviamente, um ex-itiano, chega e diz, olha, eu gostaria de fazer com que isso começasse a andar. Eu acho essa ideia muito, muito interessante, é bom levar isso para frente. Então, o exemplo que eu dei foi exatamente do Musa, no caso deles, olha, o ITA tem que pensar em engenharia para daqui a 10 anos, a gente não tem a mínima ideia de como vai ser, o que vai se querer de um engenheiro daqui a 10 anos, gente, o ITA pode morrer porque não se adaptou, não criou a prontidão para os desafios que vêm e tal, façam um fórum, tragam gente de fora, etc. e tal. E aí isso foi trabalhado. Só que esses projetos, um dos pontos, eles não têm ainda, quando são propostos, eles não têm a base financeira garantida, certo? Então, um dos pontos que também tem que ser incluído é a base financeira para esse projeto andar. Aí o responsável por gerenciar, para ordenar isso aí tudo, é o Aurélio Arioli Rossi, da turma de 75, certo? E ele começou exatamente pelo projeto do EF, que foi o projeto tal. E teve outros, por exemplo, a gente também entra assim, por exemplo, esse ano, de repente, oba, o Cooper entrou. Boa tarde, Cooper. E desculpas mais uma vez por eu ter dado horário errado para você. Mas aí a gente, Brito, a gente tem outros projetos assim que aparecem. Por exemplo, uma coisa que nos pegou totalmente de surpresa esse ano foi a pandemia. E aí o ITA, de repente, disse, gente, nós temos que ir para o ensino à distância. Em que a IDEX pode ajudar? E aí um dos pontos, por exemplo, assim, que apareceu é que o ITA precisava de ter possibilidade de disponibilizar internet e computadores para alguns alunos. Tinha alguns alunos que moravam nos lugares absolutamente horríveis, certo? E coisa desse tipo. E aí a ITEX entrou e fez um projeto especial de ensino à distância e apoiou o ITA especificamente nisso. Então, existe isso também, esse tipo de projeto especial. E são os dois tipos de projetos. Posso seguir mais uma pergunta? Por favor. Então, eu vi um pouco a lista dos projetos ali no site. Acho que aquela é a lista, né, do que tem. Não tem muito detalhe depois que a gente entra dentro da página, mas o título são aqueles. Acho que tem uns 30 projetos ali. Se você clicar em conhecer, abre outra página com algumas informações de resumo do projeto. Isso, E depois para baixo é que não tem as coisas. Isso, a gente está ainda preenchendo. Isso, eu vi. Então, mas aí você, por exemplo, quando tem esses projetos de melhoria do ensino, tem lá Física Moderna no ITA, me interessou.
Mas como é que se sabe que, se aquele projeto der certo, o ITA vai usar aquilo? A gente presta atenção nisso ou a gente só acende uma vela quando aprova o projeto? Acende uma vela, foi ótimo. Acende uma vela, por enquanto. Não, o que acontece... Assim, torce para o projeto ser suficientemente compelling para usarem. Exatamente. O que a gente tem tido, principalmente, não só, mas principalmente com esses novos professores que entraram na metade de 2018, eles são extremamente entusiasmados. Então, quando eles propõem alguma coisa, eles já têm ideia também de logo depois usar isso dentro da rede curricular do ITA, certo? O Jackson, a Sueli, o Tiago, e assim vai, o Márcio, Renan. O Renan, a Laura, eles são... olha, a gente tem um grupo de professores que é um entusiasmo. É espetacular esse grupo. Então, o fogo tem sido... A gente não só acende a vela, a gente toca fogo mesmo. Tá? Mas uma coisa, viu, Brito, que eu acho que é o que o Volkmann está tentando transmitir a você, é que a parte de avaliação do projeto, do resultado do projeto em si, a gente está desenvolvendo. A gente está trabalhando nisso. A gente consegue hoje ver o resultado do projeto pelo impacto que ele acaba causando nos alunos, na comunidade, a gente consegue perceber isso. Mas esse processo de fazer uma avaliação um pouco mais científica, vamos colocar assim, né? Sobre o impacto do projeto, a gente ainda está trabalhando. Ok. E assim, só para complementar também, agora a gente tem trabalhado bastante dentro da área de comunicação para que haja a visibilidade desses resultados. Então, cada vez mais a gente tem buscado manter nosso site atualizado com informações recentes, a gente também está presente nas mídias sociais e a gente está nessa corrida por conteúdo do que está acontecendo para que os apoiadores saibam que o apoio deles não está sendo em vão, né? Que eles estão vendo o resultado do que eles estão fazendo. Então, até se você... a gente sempre se coloca à disposição, eu e a Mayara, né, de receber informações ou dúvidas que você tenha de algum projeto, a gente consegue correr atrás dos alunos. Às vezes, por exemplo, teve uma pessoa que ela queria apoiar, entender melhor como é que funcionava o Baja. E aí os meninos fizeram uma apresentação específica para aquele ex-aluno, explicando como é que eles estavam, quais eram as necessidades deles, e aí a gente fez essa ponte entre eles para que houvesse essa integração. Tá bom, obrigado. Ótimo. Rômulo, por favor. Bom, eu não sei se cabe propriamente nesse nosso bate-papo, mas ficou claro na última reunião que nós tivemos do Conselho Consultivo, aliás, o Volkmann já chamou atenção para isso, que a gente tem um acesso extremamente limitado